The Promised Neverland teve uma segunda temporada bem fraca comparada à primeira. Particularmente, eu não gostei do que foi apresentado. E trago uma crítica para vocês hoje. Quem não teve contato com o mangá não conheceu um dos melhores personagens da obra. Estou falando do Yugo. Se você não sabe quem é esse personagem que foi cortado, se liga nesse vídeo que eu vou abordar toda a sua história e por que ele salvaria a temporada se tivesse sido introduzido. A primeira pergunta que deve surgir é, afinal, quem é o Yugo? E qual a sua profundidade na obra de Neverland? Então vamos começar desde o princípio. Yugo foi uma criança de uma das fazendas chamada Glorybell, e ele descobriu a verdade sobre o mundo e desejou escapar das plantações junto com seus amigos, seguindo as pistas deixadas pelo William Minerva. Ele praticamente então tinha a mesma ideologia da Emma, que é fugir com todo mundo e não sozinho. Yugo e seus amigos conseguem fugir da fazenda e chegam ao mesmo abrigo onde Emma, Ray e as outras crianças encontram na segunda temporada. Porém, a jornada de Yugo é marcada por sofrimento desde a sua fuga com seus amigos. Durante o trajeto até o abrigo, Yugo perdeu alguns de seus companheiros, e ele como líder se culpava por isso. Porém, a grande maioria conseguiu chegar ao abrigo. E nesse abrigo, Yugo e seus amigos passaram alguns meses treinando, aprendendo a caçar, aprendendo sobre como sobreviver e entre outras coisas. E durante todo esse tempo, Yugo como líder demonstrou uma atitude bastante otimista sobre o futuro e sobre serem resgatados, já que William Minerva tinha deixado uma carta no abrigo com uma localização em um mapa dizendo que os sobreviventes que lerem aquela carta deveriam se dirigir para a localização indicada no mapa, para assim fugir de uma vez por todas e entrarem no mundo humano. E com isso em mente, Yugo reúne todos os seus amigos e decidem partir para uma viagem em busca de chegar ao mundo humano, e essa localização chama-se Gold Pound. Então, a viagem de Yugo e seus amigos se inicia, e é nesse momento que a vida do Yugo começa a cair ladeira abaixo. Gold Pound havia sido dominada por um grupo de demônios chamados de Poachers. Porém, as crianças não sabiam dessa informação, e chegando em Gold Pound houve uma chacina. Foram pegos desprevenidos dentro de um confronto sem esperanças, e todos os amigos do Yugo foram morrendo um por um. E inclusive aquela cena do anime na segunda temporada onde mostram a parede com vários nomes escritos e não nos dá nenhuma explicação, aquelas escrituras são os nomes de todos os seus amigos que Yugo perdeu. No mangá, podemos ver que ao lado também está escrito Poachers, referindo-se ao grupo de demônios que mataram seus amigos. E também vemos escrito Help diversas vezes. Isso nos dá a entender que foi o próprio Yugo que escreveu em um ato desesperado de arrependimento, já que a última cena que ele viu em Gold Pound era seus amigos morrendo e dizendo para ele fugir, que pelo menos ele deveria sobreviver. E com isso, Yugo é marcado e consumido dia após dia pela culpa de ter levado seus amigos para a morte. Após esse acontecimento, Yugo retorna para o abrigo e passa 13 anos vivendo como um ermitão, totalmente sozinho e isolado. E durante esses anos, o sentimento de culpa nunca o deixou. Yugo lamentava a morte de todos, mas principalmente a morte do seu melhor amigo Lucas e da garota que ele gostava, chamada Dina. Então, basicamente, sua vida foi marcada por profundo sofrimento. Yugo viveu à beira da loucura, chegando ao ponto de tentar suicídio inúmeras vezes. Porém, após 13 anos vivendo dessa maneira sofrida, Emma, Ray e as outras crianças de Gracefield chegam ao abrigo subterrâneo e encontram Yugo, que a princípio não era um amigo, nem um inimigo e muito menos um aliado do William Minerva. Yugo inclusive aponta uma arma de fogo para Emma, dizendo que as crianças teriam que sair do abrigo, pois o abrigo tinha limites e ele não queria elas lá. Porém, nesse mesmo momento, Yugo demonstra o quanto ele estava abalado psicologicamente com toda a situação, e começa a ouvir as vozes dos seus companheiros mortos, e com isso ele acaba desmaiando do nada. E nisso as crianças amarram ele e após ele acordar, Emma diz que tem um plano para explodir o abrigo, caso ele não colabore. Então, Yugo decide ensinar o caminho para Gold Pound para eles. Emma e Ray o acompanham pela floresta, enquanto os demais ficam no abrigo. Entretanto, Yugo planeja pular uma situação na floresta onde os demônios cerquem eles e as crianças morram, já que dessa forma não seria tecnicamente culpa dele. E nesse momento ele se mostra alguém detestável, e inclusive nesse ponto podemos questionar por que será que tanta gente gosta dele. Porém, como eu já disse, Yugo em sua infância lembrava bastante a Emma, um líder que descobriu a verdade e decidiu fugir com todos os seus amigos, carregando toda a responsabilidade de suas vidas nas suas costas.
Porém, com o passar do tempo, ele torna-se outra pessoa e desenvolve uma outra personalidade. Já não existe mais o líder otimista que se parecia com a Emma. Ele agora é alguém mais realista devido a todo o seu passado e traumas. Ele sabe que para sobreviver e chegar ao mundo humano, precisa bem mais do que ter somente fé e otimismo. Então a obra trabalha mais ou menos nesse ritmo. O Yugo, quando é introduzido, enxergamos ele como uma pessoa totalmente insuportável, já que ele deixa escancarado que não tá nem aí e deseja que todas as crianças morram, já que eles têm esperança demais, e isso não traria nada de positivo para suas vidas. Porém, com o desenvolvimento, percebemos que ele não é um personagem que não tem sentimentos. Ele tem sim coração, porém seus traumas acabam o sufocando, e sua ideologia de não ter esperanças e jogar isso na cara das crianças dá a entender que ele está meio que preparando elas caso o pior aconteça, para que elas não fiquem igual a ele, e de fato conseguimos entender seu lado. Na minha opinião, ele é o personagem mais real da obra. Ele representa muito bem como uma pessoa de verdade pode se afundar totalmente em culpa e desespero, e suas atitudes, vistas como detestáveis, têm um motivo de simplesmente fugir. É um mecanismo de fuga que ele utiliza para não se machucar ainda mais, tentando bloquear seus sentimentos para não sentir o que já sentiu antes quando seus amigos morreram. Mas conforme vai passando o tempo, aos poucos Yugo vai se deixando sentir mais e acaba se importando com as crianças, e elas então se transformam em um novo motivo para ele viver. Ele então passa a treinar as crianças e a ensinar a elas sobre o mundo e como sobreviver nele. Então Emma, Rei e os demais passam a seguir seus passos, e então é formada uma nova família, e todas as crianças olham para o Yugo como uma figura paterna, e ele passa a proteger todas elas, como se a vida tivesse lhe dado uma segunda chance de proteger seus companheiros agora. Para mim, sem sombra de dúvidas, Yugo é um excelente personagem, e inclusive é o meu favorito da obra. É alguém que era indispensável para a adaptação da segunda temporada. Ele traz uma personalidade mais sombria para a obra, mas ao mesmo tempo bem realista e humana, já que é basicamente um mundo onde ou você mata ou você morre, e ele nos faz enxergar a obra com o pensamento de que realmente não conseguimos resolver tudo somente com fé e esperança, mas também traz a ideia de que, por mais traumatizado que você seja com o passado, o futuro pode trazer novos motivos para continuar vivendo. No meu ponto de vista, o rumo que a adaptação tomou na segunda temporada deixou inúmeras pontas soltas, e de fato teve uma qualidade bem inferior comparada à primeira, e o personagem mais importante da obra foi cortado. Eu acredito que isso ocorreu pelo fato de quererem rushar bastante a obra para terminar nessa segunda temporada, já que a história do Yugo é um tanto quanto longa e seu desenvolvimento demandaria tempo. Eu até entendo a escolha em fazer algo tão resumido assim, mas eu acho que isso acaba manchando o nome da obra e trazendo algo para os fãs de péssima qualidade. Então, como uma conclusão geral, eu acredito que mesmo contendo alguns defeitos, o mangá de The Promised Neverland vale a pena. Tem bastante emoção, lutas, mistérios e bons personagens que foram cortados no anime. O meu conselho é: esqueça que existiu essa segunda temporada do anime e, se possível, veja o mangá. É uma história envolvente, que nos faz querer descobrir como vai terminar tudo. Eu fico desapontado pela adaptação que teve, já que na época que li o mangá de Neverland, eu fiquei extremamente ansioso para ver tudo em anime. Porém, infelizmente não acontece tudo como planejamos, né? Enfim, esse foi o personagem Yugo, que eu acredito ser o mais importante da obra, e espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.